A paz a todos. Eu peço que abram as Bíblias de vocês no Salmo 117, versículo 1. Salmo 117. Todos já encontraram? Vamos ficar de pé, por favor. Assim diz: louvem o Senhor todos os gentios, e todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Vamos repetir? Louvem o Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Você vai orar? Amém? Vamos orar, igreja? Nós somos convidados por esse salmo a louvarmos o Senhor, porque grande é a sua misericórdia. Eu convido você, nesta hora, a fazer a sua oração e render graças ao Senhor e louvá-lo, expressar a Ele a sua gratidão, expressar ao Pai a sua alegria de estar neste momento aqui. Este é um momento seu. Logo após o seu momento, nós todos juntos iremos orar. Nós viemos exaltar, glorificar e adorar o único nome digno de ser adorado, entronizado e exaltado, que é o nome de Cristo Jesus. Que os nossos corações, as nossas mentes, que tudo que há em nós possa louvar e engrandecer aquele que está assentado no trono. Nós colocamos aos teus pés, Senhor, diante de ti os nossos corações. Colocamos diante de ti as nossas dificuldades, as nossas debilidades. Senhor, as nossas dores e as nossas enfermidades. Que nós possamos ter, ó Deus, consciência de adoração ao teu nome neste momento e para a glória do Senhor. Que nós possamos te adorar com toda devoção, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para todos sempre. Minha alma engrandece ao Senhor. Amém? Vamos engrandecer o nome do nosso Deus. Minha alma engrandece ao Senhor.
o Senhor é exaltado, só o seu nome é digno de louvor. E quando nós levantamos as nossas mãos, nós fazemos esta confissão de que nos rendemos diante dele e que nós o amamos, porque ele é o único mediador entre nós e o Pai. Aleluia! Então nós vamos adorá-lo agora com alegria. Você pode virar para a pessoa que está ao seu lado e dizer assim: vinde, cantemos e nos alegremos diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos celebrar com essa canção do presbítero Wagner, que é uma das canções que eu mais gosto de cantar, que diz: vinde, prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Alegremente ao Senhor, celebremos a rocha da nossa salvação. Vinde, cantemos alegremente ao Senhor, celebremos a rocha da nossa salvação. Porque o Senhor é Deus, grande rei acima dos deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes pertencem ao Senhor. Ele é o mar, pois ele fez obra de suas mãos. A terra seca ele formou. Ele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos. A terra seca ele formou. Vinde, adoremos, prostremos, ajoelhemos diante do Senhor. Quem nos criou? Quem nos criou? Ele é o nosso Deus. Povo seu, ovelhas de sua mão, cantemos ao Senhor. Vinde, cantemos alegremente ao Senhor, celebremos a rocha da nossa salvação. Vinde, cantemos alegremente ao Senhor, celebremos a rocha da nossa salvação. Porque o Senhor é Deus, grande rei acima dos deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes que pertencem ao Senhor. Ele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos. A terra seca ele formou. Ele é o mar, pois ele fez, obra de suas mãos. A terra seca ele formou. Vinde, adoremos, prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus,
vegas de sua mão. Cantemos ao Senhor. As palmas. Se entregou como sacrifício vivo e de uma vez por todas rasgou o véu do templo e nos deu acesso para estarmos diante do Pai. Aleluia! Esse amor que nos conquistou, e nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nada! Então a gente vai celebrar cantando: nada vai me separar. Uma noite, alegria vem pela manhã.
deixa os sóis, ao ascender aos céus, Ele diz: eu não vos deixarei sozinhos. E a promessa já foi liberada. A promessa é o Espírito Santo. Ele habita em nós e estará em nós. E por isso nós perseveramos, porque temos o penhor do Espírito. Aleluia. E na alegria ou na dor, na saúde ou na doença, não importa o que atravessemos, o Senhor é bom. Você pode dizer isso: o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. O que mais você pode declarar ao Senhor agora? Que palavra de gratidão você pode declarar ao Senhor agora? Que palavra de adoração nós podemos declarar ao Senhor agora? Independente das circunstâncias, independente das aparências, Ele continua sendo o Senhor. Ele continua sendo soberano. Ele continua reinando e governando. E o seu governo não terá fim. Tudo é por Ele, por meio dEle, para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Toda autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra está sobre Jesus. E nós o exaltamos, porque Ele é digno de tudo. Nós vamos aprender esta canção. E você diz: eu não sei cantar. Mas você vai acompanhar juntamente conosco. E ela é uma expressão dos adoradores que declaram: tu és digno de tudo. E esse tu é Jesus. É tudo para Ele. É tudo por meio dEle. Eu convido você a aprender e exaltar este nome. Os santos e os anjos prostram-se a ti. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: tu és digno de tudo. Digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos prostram-se a ti. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele. Vamos juntos. Tu és digno de tudo. Digno de tudo, pois tudo vem de ti, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, Jesus, tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Levante suas mãos aos céus, dia e noite, todo o tempo, 24 horas, incessantemente, nós podemos declarar que santo é o Senhor, grande
Grande é o Senhor, forte é o Senhor. Dia e noite subam a ti nossa adoração. Dia e noite subam a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. É só isso, declare. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Jesus, pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, porque tudo é dele, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. A Ele nós exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. O Senhor é alto, o Senhor
ó Senhor. Só Jesus é digno de todo louvor e toda adoração. Eu queria que você, se puder, dê a mão para a pessoa que está ao seu lado e ore abençoando a vida dela. Nós cremos no nome de Jesus. Ore abençoando a sua família. Ore abençoando a sua saúde. Ó Pai, abençoa seu coração. Tá triste, amor. Sua presença. Jesus, tu és Senhor, nosso Deus e Pai, consola os corações que estão em luto, que estão tristes e amargurados, que eles recebam a doce alegria da Tua presença, em nome de Jesus. Renova as forças dos que estão cansados, daqueles que não têm nenhum vigor, porque o Senhor é quem fortalece o cansado, é quem restaura as forças de quem não tem vigor. Que os nossos corações possam se abrir para a Tua palavra poderosa, e que haja uma doce, maravilhosa presença do Senhor, consolando e trazendo vida e cura e graça, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, amado. Cadê a Eva, a Lorena e o Enzo? Pode vir logo aqui pra frente, a Lorena e a Eva ficar perto do Wagner. Gente, hoje a gente disse que o culto ia ser aperfeiçoado por alguns servos, alguns pequenos servos. Amém? Oh, gente. Oi? Quer também? Pode vir. Tem mais alguma criança que quer vir? Pode vir. Quer cantar também? Ah. Era para as crianças, mas tudo bem. Amém? Pronto. Pode vir. Aqui, vem. Só não pode dançar muito, que senão tu cai. Acho que não dá para te ver, tu tem que ficar do lado do Enzo. Pronto, aí. Amém? Esse é um projeto, irmãos, do Ministério Infantil,
para que dos menores, dos pequenos aos maiores, todos nós possamos servir ao Senhor no culto. O culto é um culto para que todos participem e que eles possam desenvolver os seus dons, os seus talentos e possam amar a igreja do Senhor. Amém? Amém? Você vai dançar? Ei, Hannah, você não ia dançar? Você não vai dançar? Você vai dançar? Traz ela para cá, Paula. Eu quero um dia que a Patrícia venha aqui na frente contar o testemunho da Hannah. Porque eu disse para a Patrícia que todo dia a Hannah já é um testemunho. Que todo dia a Hannah já é um testemunho da bondade de Deus. Amém? A gente pode emprestar o microfone? Vou emprestar o meu. Vamos lá? Vocês vão cantar com a gente? Oi, vai. Amém? Cantar, tá querido. Eles não ensaiaram juntos. Olha, tá bem. Amo Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Deus és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz. Tua doce voz Que me guia que me colocou na escuridão. na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai. Que amigo és. Que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus.
Deus, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Enzo, vamos orar? A paz dos irmãos. Meu Deus, abençoa esse dia. Muito obrigado por tudo que o Senhor dá, alimento, tudo que nós temos. Muito obrigado pelo milagre que o Senhor faz na nossa vida. Só da gente respirar já é um milagre. Tira todo o mal. Tem tantos irmãos que vieram aqui para a igreja, deixaram de fazer uma coisa que gostam muito para vir aqui para a igreja, adorar o Senhor, ficar de pé, sentado, de joelho, orando. Livra de todo mal, lava com teu sangue em cima de todo mundo que está aqui, que nada de mal aconteça com ninguém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Depois vocês mandem o vídeo da Hannah, porque o médico disse que a Hannah não ia falar. Ele errou, porque a Hannah está cantando. Amém? Pode sentar lá que daqui a pouco a gente vai para a sala. Glória a Deus. O Senhor é lindo, maravilhoso. Eu queria apresentar com muita alegria o Jefferson. Cadê o Jefferson? Jefferson. Tudo bem, Jefferson? Você veio com o Alex e com a Priscila? Que bom, glória a Deus. Jefferson, fique em pé, um minutinho, tá bom? Eu quero apresentar agora, eu creio que seja o Samuel, esse casal que está ali atrás, e a Vera. Pode ficar de pé, por favor, Samuel e a Vera. Este casal lindo, abençoado, xará de mamãe, viu? Minha mãe aqui, ó, também é Vera. Tu fala muito, fala, Vera. Não, Vera, então tu não é muito xará da mamãe, não, faltou o Lúcia. Tô brincando, viu, Vera, porque mamãe é boa. Ai, ai. Ainda mais que ela tá muito feliz, viu, Vera, porque hoje tá aqui a irmã dela, que é Regina. Pode ficar em pé, tia Regina, por favor. O tio Manuel, que é o esposo da tia Regina. Tio Manolito, esse é gaiato. E a sobrinha Aníger, minha prima. Gente, olha como minha família é bonita. Então, esses são alguns dos baianos só. Gente, isso aqui é uma farinhazinha só, viu? Tem muito baiano lá em Salvador. E eu queria, por favor, que a igreja recebesse com carinho, com palmas, com abraço, o Jefferson, Samuel, a Vera e os baianos. 1, 2, 3 e já. O Jefferson, o Samuel, a Vera, Aníger, Regina e Manuel. Olha, se a mamãe e o papai vierem falando meio baianês, foi só essa semana, viu? Com sotaque. Pronto. Até as crianças estão cumprimentando agora. Amém? Pode sentar. Isso. Pode sentar, Samuel. Pode sentar, Vera. Muito obrigada, Jefferson, pela sua presença. Espero que você se sinta acolhido neste lugar. Vera, Samuel, espero que vocês se sintam amados aqui neste lugar. Amém?
Eu vou dar os avisos rapidamente. Daqui a pouco tem oferta. Pode ficar, tudo bem. Está quase na hora mesmo. Hoje o culto é deles. Eles já estão encarregados do culto. Amém? Irmãos, rapidamente, só lembrando os nossos avisos. Terça-feira, mais um para Cristo. Com o presbítero Adevaí, não é presbítero Adevaí? Lá na casa do tio Zé, lá no Santa Helena, aquela família reunida, os vizinhos, os amigos. Diz que o tio Zé liga para todo mundo. É uma alegria só. Então, se você mora aqui perto do Santa Helena, procure o presbítero Adevaí para fazer parte deste grupo de evangelização, de edificação, de oração. Amém? Quarta-feira, irmãos, é dia de a igreja orar aqui, na unidade do corpo, no templo, às 7h30 da noite. Então, você que sai do seu trabalho, já tarde, pode vir direto. Não se preocupe, não. Aqui a gente vai abraçar você e o cheiro, o perfume de Cristo vai estar em você. Não se preocupe, mas venha orar, venha cultuar, venha fazer parte deste momento que fortalece a sua vida espiritual e a vida da igreja. Então, quarta às 7h30 oração e quinta, somente para as mulheres, às 6h da tarde, mais um momento de oração, mais um momento de fortalecimento. Maravilhoso estar aqui. Amém? Quero informar aos alunos da escola de casais, tá? Não esqueci de sexta não, viu? Aos alunos da escola de casais, que já é neste próximo sábado a nossa próxima aula. Às 7h30 lá em casa, tá bom? Os alunos da escola de casais. E olha, nós vamos apertar o cinto aí, viu? Não esqueçam da atividade. A gente pensa que não vai ser cobrado. Aí estava lá, aí o Alex, oi, é assim que vocês descobrem tudo de nós, né? Sem perceber. Então é um momento muito rápido, mas eu tenho certeza que é muito edificante. E vem coisas mais maravilhosas a respeito da palavra para edificar o seu casamento nos fundamentos da Bíblia. Amém? Sexta-feira, o pastor Marcelo, às 19h30, lá na casa dele, vai haver mais um para Cristo, lá na Coab. Ele está viajando, tá? Está resolvendo suas atividades profissionais, mas eu creio que vai estar firme e forte aquela equipe ali para estar cultuando o Senhor e não podemos deixar de proclamar o Evangelho. Amém? Irmãos, comecem a reservar na casa de vocês roupas em bom estado, sapatos em bom estado, para nós fazermos doação. Para nós fazermos doação. E nós vamos pedir também cestas básicas. Quero antecipadamente pedir a todos os profissionais de saúde, tá? Que comecem a abrir o seu coração, porque nós queremos fazer um dia de auxílio à nossa comunidade, aos irmãos da igreja e ao nosso bairro, em que a gente vai ter o serviço de saúde, de beleza, de doação de roupas e de sorteio de cestas básicas. Porque se a gente for doar a cesta básica, nem o governo vai dar conta. Tá? Então, sorteio de cesta básica. Tá bom? Então, a igreja precisa agir e abençoar a comunidade que está ao seu redor, suprindo dentro de suas possibilidades as necessidades. E nesse dia que a gente vai estar marcando, eu quero, em nome de Jesus, a equipe de assistência social quer contar com você que faz unha, que corta cabelo, que faz barba, tá bom? Que sabe tirar a glicemia, que sabe tirar a pressão, tá bom? Eu quero contar com você. Você vai dispor um dia da sua vida para servir ao próximo. Quantos entendem esta visão da igreja? Digam amém. Amém?
Então vamos alcançar os nossos vizinhos e aqueles que necessitam, que serão alcançados. Eu gostaria de convidar você para pegar o seu dízimo e a sua oferta, por favor. E assim que terminar o dízimo e a oferta, as crianças a partir de 2 aninhos de idade até os 12 podem ir receber a ministração da palavra nas suas devidas salas, tá bom? Peguem suas revistas, as suas bíblias, para receber a ministração da palavra. Quem pegou o seu dízimo, quem pegou a sua oferta, nós vamos entregar. Na verdade, a Isabelle já está aí há meia hora, então, por favor, sejam rápidos. Tá? Podem vir, 1, 2, 3 e já. Amém. Que o Senhor possa abençoar os celeiros de todos que estão aqui. Que o Senhor possa derramar a provisão que vem do alto. Que o Senhor possa abençoar os seus bens. Que o Senhor possa abençoar a tua casa. Que nada venha te faltar. Em nome de Jesus. Meu marido, eu vou dar aula. Eu estou esperando você chegar aqui. Mas no próximo sábado vai ter um tema. A mulher que não chama o marido de lindo para vir pregar. Tá bom? Você pode ficar assentado. Nós já vamos iniciar a ministração da palavra. Ei, tio Manel, tem que pedir a castanha. A castanha. Lá no Inhangapi. Lá em Inhangapi. Amém? Irmãos, nós agora vamos receber a palavra. Tá? Ele ficou esperando lá, porque ele sempre espera que eu diga que é o homem mais lindo. Ele daqui, da minha vida. Então ele vai trazer a palavra, que o Senhor possa lhe dar a graça para ministrar a sua palavra com ousadia. Amém. Eu disse assim, quando ela estava falando, eu disse, pergunta para a igreja se não é verdade. Eu falei, não pergunta não, para não fazer a igreja mentir. Que eu sou linda, né, irmãos? Sou linda ou não, tio? Aí a quentura. Amém. Glória a Deus. Eu os convido a abrirem suas Bíblias em Filemão. Baixa só um pouquinho, Júnior, o retorno, por favor. Filemão. Só tem um capítulo. Então, Filemão. Amém? Aqueles que acharem, por favor, se coloquem de pé. É depois de Tito, antes de Hebreus. Que não trouxe Bíblia, acompanhe aqui, por favor. Todos acharam? Filemão, capítulo 1, né? Amém? Ainda estou me organizando aqui, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor,
porquanto o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. Versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos sereis restituído. Saudam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Curve sua cabeça e ore comigo. Senhor, nosso Deus, Pai, Deus Todo-Poderoso, nós cremos que a Tua palavra é a verdade, e nós queremos te pedir, fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, hoje vocês podem voltar para casa e dizerem, nós lemos um livro todo na igreja. Era só um capítulo, mas foi um livro todo. É interessante, irmãos, que a carta de Paulo a Filemon é uma carta de cunho pessoal. Mas ao dirigir, ele não dirige a carta somente a Filemon. Ele também dirige a igreja. No versículo 2 ele deixa isso claro. Ele sauda a Áfia, provavelmente a esposa de Filemon, a Arquipo, seu filho, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Ela foi escrita para um pedido pessoal do apóstolo Paulo, para que nós possamos entender. Paulo está preso na sua primeira prisão em Roma, no qual ele passa 2 anos, e ele... Obrigado. E ele está ali em algemas, e ele encontra um prisioneiro também. E este prisioneiro vai para lá, Onésimo, depois que ele faz alguma coisa para o seu senhor, e ele sai fugindo. Imagina, ele é escravo, e ele decide fugir, e pelo teor da carta a gente imagina que ele não só fugiu, mas ele provavelmente roubou alguma coisa, porque Paulo disse, se ele te deve algo, eu te pagarei. E ele vai para a maior cidade que existia, ele vai para Roma, tentando se esconder,
tentando fugir do seu senhor. Porque eu não sei se os irmãos sabem, mas o escravo era tratado como um objeto. Ele não tinha valor nenhum. O que o seu senhor determinasse, aconteceria com ele. E um escravo fugitivo, ele poderia ser morto. Provavelmente era o que aconteceria para que os outros não o tentassem também. Então, Onésimo faz o quê? Ele foge, provavelmente roubando o seu senhor, e ele não só foge, mas ele não vai para qualquer lugar. Ele vai para uma grande cidade, ele vai para Roma, que naquela época era uma cidade que destoava de todas as outras, porque tinha mais de 1 milhão de habitantes. E ele pensou consigo: aqui eu vou estar escondido, aqui ninguém vai me achar, aqui o meu senhor vai ter um trabalho danado. Realmente é como procurar uma agulha num palheiro. Não tinha redes sociais, não tinha foto, não tinha como colocar a imagem dele no Instagram, ou no YouTube, ou na internet, para que ele fosse procurado. Então ele foge. Mas, irmãos, nada está fora do controle de Deus. O mundo não caminha desgovernadamente sem que Deus saiba o que irá acontecer. Nada acontece sem que o nosso Deus permita e conheça. O mundo não caminha desgovernadamente para um fim desconhecido. Não, nós conhecemos o fim, nós conhecemos o início, nós conhecemos o meio, e o fim é Cristo vencedor e a sua igreja com Ele. E Onésimo está lá, fugindo, e aprove a Deus, na providência divina, que a polícia colocasse as mãos nele. E ele é lançado na mesma prisão que Paulo está. E Paulo, então, anuncia o evangelho para este homem. E agora, ele precisa resolver uma questão. Ele se converte, mas ele precisa ser enviado de volta ao seu Senhor. E Filemão tem uma decisão a tomar. Eu preciso dar ou usar esta situação de exemplo. E Paulo então escreve essa carta para que Filemão receba este escravo agora que se converteu a Cristo, que ele o receba não mais como um escravo, mas que ele receba Onésimo como um irmão em Cristo Jesus. Assim como Paulo tem na fé. Então, nós entendemos essa carta, mas ela tem aplicações práticas para nós. A Bíblia não está escrito simplesmente para que nós lembrássemos da história e como Paulo intercedeu em favor de um escravo. Mas essa carta, ela traz várias lições que nós podemos aplicar na nossa vida. E eu queria convidar os irmãos para meditar no texto, na ministração que tem como título O Evangelho que Liberta. Repita comigo: o Evangelho que liberta. Então nós entendemos a carta, o resumo da carta. Nós vemos que o Evangelho, ele nos torna humildes, irmãos. Paulo era apóstolo. Ele era um fundador de igrejas. Ele era um incansável proclamador do Evangelho. Não tinha dia, não tinha momento, não tinha circunstância, não tinha cadeia que poderia aprisionar o ministério de Paulo. O seu corpo poderia estar preso fisicamente, mas a sua alma estava livre. E ele continuava escrevendo cartas, como Filemão, como a carta à igreja de Éfeso. Ele continua anunciando o Evangelho mesmo em cadeias. E nós aprendemos nessa carta
que o Evangelho, ele nos torna humildes. Paulo não se apresenta como um apóstolo. Ele não dá as suas credenciais. Ele não diz, eu, o apóstolo escolhido por Cristo, naquela visão, no caminho de Damasco. Eu, o Paulo, que abro igrejas, ou que abri igrejas na Ásia, em tais cidades. Eu, Paulo, que estou preso, ou que já fui chicoteado, perseguido. Não. Ele se coloca na mesma condição do escravo. Ele diz, sou prisioneiro, mas eu não sou prisioneiro de Roma. Eu não sou prisioneiro das autoridades constituídas aqui, eu sou prisioneiro por causa de Cristo. Ele diz, eu sou prisioneiro de Cristo. Paulo não se apresenta exigindo e mostrando ali, dando aquela carteirada. E nós vemos, irmãos, um evangelho de líderes que não é assim hoje. Pastores que se questionados, e não são nem pastores mais, agora é bispo para lá. Bispo, apóstolo, querubim, daqui a pouco surubim, né? Surubim. Teve um irmão, né, falando que ele estava lá orando e ele não sabia, ele tinha ouvido alguém falar querubim. E ele estava orando e ele querendo mostrar que ele era espiritual. E ele disse, eu estou vendo anjos ali, eu vejo surubins. Aí o irmão chegou do lado dele, surubim é um peixe, amigo. É querubim que eu estou vendo, é porque eu estou com a vista meio ruim. Estão vendo tudo, irmãos. Até surubim dentro da igreja. Mas não é isso o evangelho. E os líderes atuais, nós podemos reconhecer falsos líderes, Alex, como eles se apresentam, dando suas credenciais, carteiradas. Aquele agenodú que diz, se eu não for homem de Deus, se eu não for isso, se eu não for aquilo. E nós não vemos nenhum dos apóstolos se apresentar assim. E é verdade que Paulo faz a defesa do seu apostolado a contragosto, justificando na carta aos Coríntios, quando ele dá as suas credenciais, ele explica o motivo, porque estavam dizendo que ele não era apóstolo, e ele faz ali uma defesa do seu apostolado, dentro de um contexto. Mas não é esse o Paulo, a forma que os apóstolos tratavam de anunciar o Evangelho de Cristo. Não era se exaltando, não era se auto-engrandecendo, não era se glorificando a si mesmo, não era exaltando o seu próprio nome. Então, quando você vê um líder, irmãos, se exaltando, colocando os seus feitos, esquecendo o nome de Cristo, de que nós somos todos iguais, que não há níveis na igreja de Cristo, só dois, o nosso e o de Jesus. E o de Jesus é o único que deve ser adorado. Homem nenhum deve ser adorado. Nós somos instrumentos na mão do Senhor. O Senhor opera através de nós. Não é por causa de nós, é através de nós. Por isso não há espaço para orgulho no Evangelho, não há espaço para presunção, porque se nós resistimos ao pecado é porque o Espírito Santo nos capacita para resistir. Não é porque nós somos mais fortes que o outro, é porque o Espírito Santo nos capacita a ter uma vida santa, de maneira que tudo é por causa de Cristo e para Cristo. E Paulo, então, ao enviar a carta, ele também não ordena, ele também não diz, você tem que fazer, porque eu sou Paulo, você tem que aceitar isso. Ele ainda diz, eu prefiro te pedir, apesar de saber que poderia ordenar. Mas não, o verdadeiro evangelho é humilde, nos torna humildes, irmãos. O verdadeiro evangelho é onde nós vemos o iletrado, aquele que não tem estudo, anunciar a palavra, e o médico com doutor, ouvir a pregação e ser edificado por ela.
porque a palavra de Deus é que edifica. Nós somos o mensageiro. O Evangelho é o poder de Deus para transformar todos os homens, independente da classe social, independente do nível financeiro, independente da sua vida. O Evangelho é o poder de Deus para transformar todas as vidas. E o Evangelho nos torna humildes, porque nós reconhecemos que somos pecadores, que precisamos de um Redentor. E Paulo, ao saber de todas essas coisas, não impõe a sua vontade na força, não obriga. Nós vemos muitos líderes aí, dizendo que o poder está em si, obrigando as pessoas para que, se saírem de suas igrejas, vão perder até a salvação. Isso não existe, irmãos. A salvação está em Cristo. Esses dias eu vi, a gente vê muita coisa na internet, irmãos. Um tal de apóstolo aí, Mirim, ele voltou a aparecer de novo, dizendo que estava tendo uma revelação porque alguém estava questionando a sua autoridade. E ele começa a dizer: eu vou falar do adultério, eu vou falar da camisinha que está na sua bolsa. Já não vai falar não, já está falando, né? O Evangelho não é para isso, não é para dar CPF de ninguém, não é para dizer onde você nasceu, está lá no seu RG, irmão, você não precisa saber disso, você já sabe. O Evangelho é para transformar as nossas vidas, é para reconciliar o homem com Deus. O Evangelho é para nos dar em Cristo a vida eterna. O Evangelho também não é egoísta. Paulo podia dizer, ao encontrar-se com Onésimo e anunciar a ele o Evangelho, e este se converter, fiz minha parte. Falei de Jesus, ele aceitou. Agora o problema dele com o Senhor dele não é meu. Eu não tenho nada a ver com isso. O Evangelho, ele não só diz respeito a eu e Deus. O Evangelho é uma comunidade de pessoas. Ou é para uma comunidade. Paulo não se omite. Paulo poderia se afastar do problema, mas ele escreve uma carta. Meus irmãos, tem gente nas igrejas que não está nem aí para o problema do outro, só para sair fofocando. Ele escreve carta, mas viu lá a irmã fulana de tal, é a mensagem do WhatsApp. Viu lá o outro irmão faltou, já tem 3 cultos que ele falta. O que você está fazendo, irmão? Por que você não manda mensagem para ele e pergunta: tudo bem, irmão? Como é que você está? Senti sua falta na igreja. Paulo não se omite. Paulo não se afasta do problema. Ao tomar conhecimento, ele procura resolver. E o que é que ele faz? Ele intercede. Ele se coloca no meio do conflito, pedindo que Filemão receba Onésimo, não mais como escravo, mas como irmão. E mais, irmão, o Evangelho não é nós chegarmos a alguém na nossa porta pedindo ajuda, o Senhor te abençoe, tendo nós a condição de fazê-lo. O Evangelho não é algo só para mim, que eu vivo, eu tenho, e eu não faço nada pelo outro. Paulo mostra isso aqui, ele está preso. Ele podia dizer: olha, não posso fazer nada por ti. O que eu podia eu fiz, eu anunciei o Evangelho, mas não, tinha um problema ali. E Paulo sabia que se ele chegasse no seu Senhor, sem aquela carta, e dizendo tudo isso, provavelmente ele não acreditaria, e agora ele poderia até ser morto. E Paulo então intervém, porque o Evangelho não é egoísta, ele não pensa só em si, mas ele também pensa no outro. O Evangelho, ele constrói pontes, ele não fica, irmãos, criando contendas, divisões, facções, intrigas, separando irmãos, amigos, levando fofoca, trazendo fofoca,
acabando relacionamentos. Isso não é função nossa não, irmão, isso é função do diabo. A nossa função é construir pontes, é restaurar relacionamentos, é ver que um casamento não está bem, tendo a oportunidade de aconselhar, sabiamente, biblicamente aconselhar, não é dizer larga logo disso aí para te parar de sofrer. Não é criar contendas para separar irmãos, não. Paulo poderia dizer, olha, nós vamos cumprir a lei aqui, deixa eu logo te denunciar, logo é aqui, porque teu fim vai ser trágico. Não, ele não faz isso, como Jesus também não fez com aquela mulher adúltera, porque o Evangelho é uma segunda chance, é uma nova oportunidade, é um novo recomeço. E Paulo estava mostrando, tem outra porta. Onésimo sai de Colossos, fugindo para a maior cidade, tentando se esconder. Mas nós não podemos nos esconder de Deus, nós não podemos nos esconder do nosso Senhor. Não importa para onde você vá, não importa se você vai sair para a maior cidade, hoje no Brasil seria a cidade de São Paulo, o Senhor te achará lá. Onésimo fugiu, tentando fugir da morte certa, tentando fugir do problema. Ele encontra-se com Paulo, recebe o Evangelho e agora ele tem uma nova chance, uma nova oportunidade aparece a ele. O Evangelho de Deus, ele é poderoso para transformar vidas. Nós, irmãos, vemos que Paulo intercede por Onésimo, mas nós não sabemos exatamente qual foi a resposta de Paulo. Nós cremos que provavelmente ele o aceitou de volta, porque assim como nós vemos nessa carta aqui, é o Evangelho de Deus. E o que o Evangelho faz? Quando nós estamos longe de Cristo, nós estamos condenados à morte. Aquele escravo fugia sabendo que a morte lhe era certa. É isso que o pecado faz. Assim como a escravidão, ele aprisiona. Assim como a sentença que ele tinha de morte, o pecado traz para nós, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É isso que o pecado faz em nossas vidas. Agora, quando nós nos deparamos com o Evangelho, nós temos uma nova oportunidade de vida. E é isso que Paulo faz, tipificando ali Cristo Jesus, ele intercede. Ele se coloca em favor, ele diz, eu vou pagar a conta. E é isso que Cristo faz conosco. Não importa a situação que você chegou aqui, o Evangelho pode mudar o seu destino. Onésimo estava com o destino selado, não tinha para onde ele correr. Escravos não teriam uma segunda chance, eles não tinham valor nenhum para a sociedade. O seu Senhor poderia fazer com ele o que quisesse, que nada lhe aconteceria. E quando estamos longe de Cristo, a única certeza que temos, ou deveríamos ter, é a mesma de Onésimo: a morte está à minha procura. Não adianta tentar fugir, irmãos, mais cedo ou mais tarde, isso nos alcançará. Mas Paulo anuncia para ele o Evangelho, e aquilo que era tido como certo, aquilo que era algo que não tinha mais saída, não tinha oportunidade, agora se revela como algo novo. Ele recebe uma carta, ele recebe uma promessa de alforria. E eu fico imaginando, pastor Nivaldo, ele chegando com o seu Senhor agora, e apresentando aquela carta, e toda aquela ira,
a indignação se convertendo em amor. E antes, aquela recepção que seria dolorosa e triste, provavelmente com açoites, agora ela se converte em amor. É assim, irmãos, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Nós estamos com peso no coração, fugindo da verdade, tentando postergar algo que não pode ser postergado, tentando empurrar uma sentença certa para frente, tentando fugir do Senhor, do nosso Senhor. Mas nós nos deparamos com o Evangelho, e a condenação que existia sobre nós e contra nós, agora é convertida. Nós não receberemos mais a ira de Deus, mas o amor de Deus através de Cristo Jesus. Porque, irmãos, nós não devemos temer o inferno, porque Satanás está lá, não. Nós devemos temer o inferno, porque a ira de Deus está lá, para aqueles que rejeitaram o seu Filho, inclusive para o diabo. Porque ele não manda no inferno, não vai ter sala VIP lá, não vai ter um lugar mais tranquilo não, é dor e sofrimento para todos. E agora, Onésimo volta ao seu Senhor, com esta carta. Paulo intercede por ele, para que ele não seja mais recebido como escravo. E o Espírito Santo, que nos conduz a Cristo, é como este escravo chegando agora ao seu Senhor e recebendo o perdão. Eu imagino o coração daquele homem que sai fugindo, subtraindo bens, cometendo delitos, achando que não seria encontrado, vai parar numa prisão, se depara com o apóstolo Paulo, recebe o Evangelho, é convertido a Cristo Jesus, mas tem um problema, irmãos. E quando nós nos convertemos, nem tudo acaba não, viu? Tem problemas que precisam ser resolvidos, tem questões que precisam ser resolvidas. O que Zaqueu falou? Se alguém tem um defraudado, restituí-lo-ei 4 vezes mais. A conversão não é um salvo-conduto para não quitarmos nossas contas, para não resolvermos problemas familiares. A conversão resolve um problema espiritual, mas tem coisas que nós precisamos resolver. Paulo poderia dizer, acabou, está tudo certo, está tudo tranquilo. Não, não está. Nós precisamos resolver isso aqui. Talvez você tenha já se convertido, crê no Senhor, mas tem coisas que precisam ser resolvidas. E Paulo está mostrando para nós que a conversão não era um apagar de tudo, mas do que é pecado, do que nos condenaria. Isso é lançado no mar do esquecimento. Mas tem outras coisas, irmãos. Se você comprou, pague. Eu lembro que agora, de um fato que ocorreu quando eu tinha 15 anos. Trabalhava numa empresa. Eu não queria comprar um celular para mim. E tinha um colega de trabalho que ele tinha cartão de crédito. Aquele negócio era uma coisa hoje, graças a Deus, né? O acesso é muito mais fácil. E ele tinha um cartão de crédito e eu falei com ele, ele disse, não, eu compro. Foi 10 vezes, irmãos. O Yamota vendia celular aqui, não sei quem lembra disso, o Alex lembra que ele é desse tempo. Ele é novo assim como eu. E o cartão, irmãos, era quase que uma máquina de xerox. Colocava o cartão, passava a maquininha assim, tirava uma cópia do cartão, não era assim? Ele assinava lá, ligava para a operadora primeiro, antes disso, para saber se ele tinha o limite, se podia passar a compra. A operadora confirmava e fazia esse negócio lá. Ficava uma via com ele, uma via lá, uma via ia para a operadora do cartão. Era uma confusão danada, irmãos. E a pessoa assinava. E ele comprou o celular para mim, eu fiquei todo feliz. Primeiro mês eu paguei, segundo mês eu paguei também.
terceiro mês ele saiu da empresa e foi embora, foi lá para Capanema, irmãos. Eu não paguei a conta. Quarto mês eu não paguei. Quinto mês também não. E ele me ligava, eu não atendia. E eu sei que eu não paguei. E aí eu estava na igreja um dia, aqui nessa aqui, eu já era daqui, irmãos. Sempre fui daqui, graças a Deus. E o Senhor me tocou acerca disso. Já tinha passado um ano, irmãos, da conta. Eu disse, rapaz, eu tenho que pagar aquela conta. Eu não posso deixar isso para trás. E aquilo me incomodou. E eu lembro que eu consegui falar com ele, liguei para ele, disse, quanto eu lhe devo? E ele fez as contas lá e eu fiz o depósito, irmãos. Não tinha Pix, não. Foi o depósito mesmo. Fui lá no banco, depositei, falei para ele, mandei o comprovante. Não sei se por fax, sei que mandei. E assim, irmãos, nós precisamos resolver certas questões. Paulo sabia que se Onésimo fosse morto pelo seu Senhor, por causa do seu delito, ele estaria salvo. Mas ele queria que ele tivesse uma vida após isso. E ele queria então reconciliar ele com o seu Senhor, para que ele não recebesse a sentença pelo seu erro. E é isso que acontece conosco no Evangelho. Nós, por causa do pecado, temos uma sentença, e essa sentença é de morte. Essa sentença não é algo bom, não é algo agradável. Mas Cristo morreu, Ele vem, se manifesta em carne, para vivendo como homem, tendo os desejos, sendo tentado, sentindo frio, fome, sede, não peca, morre como inocente para pagar um preço não a Satanás, mas a exigência da santidade de Deus, morre em nosso lugar. E agora, quando nós cremos em Jesus, entendendo que somos pecadores e temos essa sentença de morte, como tinha aquele escravo, quando nós cremos, como Onésimo creu e retornou, sim, Senhor, eu não vou morrer, porque se ele soubesse, ele não voltava de jeito nenhum. Não, Paulo, eu prefiro ficar aqui, vou ficar preso contigo, arruma mais uma algema aí, eu não saio daqui de jeito nenhum, meu amigo, prefiro ficar aqui até morrer do que morrer indo. Mas agora, ele tem uma chance, tem uma luz, há uma esperança. E assim também para nós, há uma luz, há uma esperança, tem outro caminho, não é só esse, não adianta fugir, um dia nós nos depararemos com isso, e aí? Nós teremos em nossas mãos essa carta, nós teremos em nós o Espírito Santo, imputando a justiça de Cristo em nós, para que diante do justo e reto juiz, possamos ser declarados justos, ou não? Mas essa declaração, irmãos, vem pela fé. Onésimo acreditou e foi ao seu Senhor. E nós cremos, e vamos até Cristo, crendo que Ele nos livrará da ira vindoura, e nos dará a vida, não esta vida que estamos vivendo, mas a vida eterna em Cristo Jesus, pelos séculos dos séculos, aleluia. O Evangelho, ele nos liberta, o Evangelho nos liberta dessa ira vindoura, não estamos mais debaixo da condenação, ele nos liberta da morte, assim como aquele escravo, por causa do seu pecado, estava condenado à morte, e foi liberto. Ele nos liberta do pecado. O Evangelho transforma as nossas vidas. Se a gente não pagava a conta, irmãos, agora a gente paga, né? A gente dá testemunho. Ele nos conduz a uma vida reta e santa, para que a nossa vida testifique o nome daquele que nos libertou.
A evidência de quem é salvo não é vir aqui na frente, irmãos. É uma vida santa, santa diante dos homens. E essa vida santa, ela vem pelo Espírito Santo de Deus. O Evangelho nos liberta do pecado. Já não somos mais escravos. O Onésimo fugiu escravo, irmãos. Escravo, fugitivo, tentando se esconder do seu Senhor. Eu imagino ele numa cidade de 1 milhão de habitantes. E ele vendo alguém, será que é o meu Senhor? Será que é alguém amando dele? Não tendo paz para dormir, para estar em lugar nenhum, não podendo revelar a sua real identidade, a sua origem, porque se descoberto fosse, seria preso, enviado de volta ao seu Senhor e morto. E ele fugindo. E o pecado faz isso, irmãos. Pesa as nossas consciências. Nós sabemos que precisamos nos reconciliar com Deus, mas muitas vezes nós queremos fugir desta realidade, nós queremos postergar essa decisão, nós queremos tardar esse momento, mas nós precisamos nos decidir, irmãos. Ou nós viveremos fugindo, ou nos reconciliaremos com o nosso Senhor através de Cristo Jesus. E o Evangelho é quem nos liberta. Já não somos mais escravos, nós somos chamados para vivermos uma vida livre do pecado, livre da condenação. Onésimo agora não é mais escravo, ele é recebido como um filho, como um irmão caríssimo. Ele não é mais alguém sem valor, nós temos valor. Você tem valor. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você tem valor. Aí pergunte assim: qual é o meu valor agora? Qual é o meu? Não vai falar que é inestimável, é incalculável. Foi o preço do sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário que nos libertou. Nos libertou para uma nova identidade. Onésimo deixou de ser apenas um escravo e passou a ser um irmão amado. Nós deixamos de ser inimigo para sermos tratados como filhos de Deus. Aleluia. Quando o Evangelho entra em nossas vidas, não somos mais inimigos de Cristo, agora somos filhos. Não há mais condenação para os que estão em Cristo, a vida eterna, a vida e abundância, aleluia. Como Onésimo foi reconciliado com o seu Senhor, também, pelo Evangelho, fomos reconciliados com Deus. Só existe uma forma, irmãos. Não fique pensando que esse Deus que estão vendendo aí bonzinho, e Ele é bom, mas uma bondade em que aceita tudo, e não é bondade, é permissividade, que nós podemos viver a vida que queremos, e Ele vai nos aceitar, porque Ele é um coitadinho, e Ele precisa de nós. Não, irmãos, Deus não precisa de nós, porque Ele é autossuficiente, Ele não precisa de nada, nós é que precisamos dEle para ter vida. Este Evangelho que diz que não é Evangelho, irmãos, esse falso Evangelho, pseudo-Evangelho, que não diz que precisamos de uma nova vida, de uma vida transformada, que nós podemos viver como queremos e da forma que quisermos, e Deus irá nos aceitar. Ele é mentiroso. Nós precisamos nos render a Cristo Jesus, arrependidos dos nossos pecados,
Se Onésimo não estivesse arrependido e não entendesse isso e achasse que certo estava, ele não precisaria de carta, tampouco de voltar a seu Senhor. Não, ele continuaria fugindo e fugindo e fugindo, como muitos fazem, porque não querem largar o pecado, não querem abandonar o erro, não querem deixar a sua vida errante. Antes, pelo contrário, querem continuar assim e fogem da verdade do Evangelho. Onésimo não. Ele enxergou a oportunidade de ser livre, de ter uma nova identidade, não ter escrito na testa ali, escravo, mas livre, 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 liberto. Agora não é mais um servo inútil, mas um irmão útil. Aleluia, glória a Deus. Nós somos reconciliados com Deus quando cremos no Evangelho de Cristo. O Evangelho não só anuncia perdão, mas ele também transforma destinos, ele muda relacionamentos, ele muda histórias, ele muda a nossa vida, o nosso futuro, o nosso presente, o nosso porvir. Aleluia. Ele restaura relacionamentos. Aquele pai que não falava com um filho, volta a falar. Aquele casamento que estava em ruínas e em frangalhos, pode ser restaurado. Aquela relação de ódio contra alguém, um vizinho ou quem quer que seja, agora pode ser restaurada através de Cristo Jesus. O Evangelho transforma destinos. Não sei o que você ouviu, que é um fracassado, que nunca será ninguém na vida. Eu quero dizer para você, sim, você pode ser alguém, você pode fazer parte desta comunidade, não desta igreja que eu estou falando, somente, mas da igreja invisível, aquela que será arrebatada quando o Cordeiro vier, a igreja de Cristo, daqueles que creram no Senhor Jesus e agora tem uma nova identidade, agora são chamados filhos. O Evangelho liberta da condenação. Todos nós pecamos, destituídos estamos da glória de Deus, merecedores justamente do inferno, mas o Evangelho muda nosso destino. Ele nos liberta da condenação. Ele quebra as correntes do pecado que nos torna escravos e nos concede uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia. Se coloque de pé. Aleluia. Onésimo tentou fugir. Fugir porque para ele só existia um destino. E ele queria postergar aquilo. Talvez você ache que já tentou de tudo na sua vida e não deu certo. Eu quero dizer para você, o Evangelho pode mudar a sua vida. Pode transformar a sua história. O Evangelho de Cristo Jesus é o único que pode nos reconciliar com Deus e dar a verdadeira paz, que nenhum escravo. E você pode dizer, mas eu vivo num país livre, eu não sou escravo. Se o pecado lhe domina, você é escravo. Se você não consegue resistir ao pecado, você é escravo, escravo do pecado. Quando nós não conseguimos, e essa
capacitação vem não por causa de nós, mas por causa do Espírito Santo, que nós recebemos ao crermos em Jesus. Nós somos escravos. E o Senhor nos chama para a verdadeira liberdade. É servi-lo. É não termos mais a sentença de morte. E agora somos chamados para uma nova vida. E eu queria perguntar essa noite se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida a Jesus, está caminhando errante, por caminhos longes do Senhor, e quer entregar a sua vida para receber o perdão dos céus, não do Natanael, não da igreja, mas de Jesus. Levante sua mão. Se você quer entregar a sua vida a Jesus e quer se reconciliar com Ele, está afastado dos caminhos do Senhor, e quer que a partir de hoje seja escrita uma nova história, levante sua mão, nós vamos orar por você. Aleluia. Eu gostaria de pedir que a igreja esteja em oração comigo. Wagner, se puder, vem aqui na frente. Senhor nosso Deus, quero te pedir, meu Pai, que o Senhor possa estar nos conduzindo para uma vida segundo a Tua vontade, que o pecado não possa nos escravizar, mas Senhor, nós, por causa do Teu Evangelho, cremos que somos livres para Te servir, livres para termos em Ti uma vida plena, livres, Senhor, para Te adorar, livres para anunciar o Teu Evangelho, livres, meu Deus, para, mesmo em cadeias como Paulo estava, anunciar as boas novas, ser arauto, Senhor, da verdade que transforma vidas, corações, destinos, famílias. E se somos alcançados por Ti, não importa, Senhor, o momento que estamos passando, nós anunciamos o Senhor. Paulo não reclamou, Paulo não murmurou, Paulo anunciou o Evangelho de Cristo e transformou a vida de um homem. Nós podemos fazer isso no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família. Onde quer que estejamos, nós devemos anunciar o Evangelho. Não importa se o momento atual seja difícil. Para Paulo também era. Ele estava em cadeias. Você pode estar enfrentando lutas, dificuldades. Os dias podem não estar sendo bons. O Senhor é contigo. Como era com Paulo, nós precisamos dar testemunho daquele que nos resgatou, nós precisamos anunciar as boas novas, porque vidas precisam ser transformadas e terem o destino mudado como Onésimo foi, e terem a liberdade que só pode existir em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus, glórias, louvores e ações de graças todo o tempo ao Senhor que providenciou para nós uma eterna salvação mediante Jesus, porque pela graça somos salvos por meio da fé. Você vai para casa essa semana, passe abençoado, guardado, livrado, provido, sustentado. Quero agradecer a Deus por esse mês, essa semana, aniversariei, e o meu concunhado, que também é tio Manuel, fez aniversário. Ei, Manuel, vem cá, Manuel.
fez aniversário também. Esse jovem, Senhor, sabe, irmãos, esse homem aqui é um homem sadio, graças a Deus, trabalhador, sabe fazer muitas coisas na área de mecânica, cuidou de 4 filhas que Deus lhe deu com sua esposa e formou todas elas na faculdade e também as casou. Agora elas que se cuidem, né, com seus maridos lá, né? E ela, a filha está aqui, a Anne, vem cá também, a Níger, e a sua esposa Regina, a primogênita da família da pastora Vera. Manuel tem 77 anos, irmãos. Fez aqui, ó. Hein? Ainda sobe escada, irmãos. Eu quero agradecer pelas suas presenças, por virem aqui em Castanhal para estar essa homenagem a mim, estar com a família. Deus os abençoe, Manuel, Regina, a Níger, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você pode abraçar uma pessoa que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo. E você pode oferecer caronas, por favor, tá? Isto! Gostei de ver! Olha aí, Jair. Deus abençoe, eu vi. Vou na paz, irmãos. Júnior Lima, dá para levar essas 2 irmãs aí? Se for possível. Levem aí, irmãos, uns aos outros. Podem vir aqui. Eita, abraço, mano.